Fala pessoal, estamos aqui no 7º episódio do podcast do Vidro na Obra. E hoje estou com mais um professor meu, Esse aqui é um professor de fachada, fachadeiro, um consultor aí no nosso mercado de esquadria de alumínio. Cara que faz muita obra, entende tudo de patologia de fachada, fachada vazando. E tem apenas 61 anos de idade. Formação de arquiteto. Arquiteto, hein, gente? 34 anos, estragando alumínio e quebrando vidro. Tem um casal de filhos. Ela com 33 e ele com 28 anos. Casado pela segunda vez há 18 anos. Eu tenho 33 de vida, ó. Então o cara tem experiência. Projetos especiais em São José dos Campos, São Paulo, consultoria em Ananindeua, no Pará, e outras obras aí que vocês passam na Marginal Pinheiros, na Faria Lima, e tantas outras obras que talvez vai dar tempo de ele contar um pouquinho para vocês. Com vocês, Edgar Panzeri. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, tudo ótimo. Primeiramente, obrigado por aceitar esse convite. Né? Você sabe que eu admiro o senhor demais. Que isso. Aprendi muita coisa, eu vou falar aqui um pouquinho que eu aprendi. Que isso. Fala um pouquinho, se apresente. Quem é o Edgar Panzeri? Conte um pouquinho. Bom, você já contou... Quase nada. Um pouquinho. Pouquinho. Tá, os cabelinhos brancos denunciam a idade. A serenidade já denuncia, né? A voz calma, tranquila. Até parece. Tá, mas a gente começa, vamos falar assim, lá atrás, garotão, 20 e poucos anos, tá, veio o convite. Edgar, vamos montar uma construtora? Poxa vida. Quantos anos? 27 anos veio o convite. Edgar, vamos montar uma construtora? Poxa, bacana, né? Eu só via número na minha frente... Tá, aqueles sonhos nossos de garoto, é o carro do ano, é alguma coisa que você queira material. E falei assim, vamos montar uma construtora. Tá, que coisa bacana, montar uma construtora. Tá, sem saber absolutamente nada. Eu quero um tijolo. Não, de como vai funcionar uma construção. Tá? Você não era formado na época? Já era formado. Isso aí veio de um colega de faculdade. Entendi. Tá, que eu levo para minha vida um aprendizado que é assim, amigos são aqueles possíveis que vão te ferrar. O inimigo não vai te ferrar, porque ele não chega perto, né? O amigo chega perto. Então, nós tentamos montar uma construtora, simplesmente eu indo trabalhar na empresa dele. Ele tinha uma marcenaria, tá? E aí eu fui lá. Mas, assim, de construção não acontecia nada. Edgar, nós estamos precisando entregar esse móvel lá, assim, assado. Pega o carro, pega a caminhonete, faz o serviço pra gente, tá? Mas da construção não estava acontecendo nada. Construção de móveis. Construtora de móveis. Enfim, inclusive veio um dos planos do governo naquela época. Isso é o quê? 93, 94? 89. Nossa, eu não era nem nascido, gente. Eu me formei em 85, né? Então, em 89 eu comecei a tentar montar essa construtora, não deu certo, tá? Preciso sair daqui. E naquela época tinha uma curiosidade, né? Porque nós tínhamos o Estadão, né? O jornal Estado de São Paulo, Estadão. Muito forte, né? Ele vinha com 4 cadernos de emprego, para você ter uma ideia, naquela época, né? Você folheava, e aí você distribuía currículos, tá? Que você mandava por carta. Via correio, né? Opa, tá? Caraca. Não existia internet, não existia mais tudo que a gente conhece hoje não existia naquele tempo. Tá? E eu fui chamado por uma empresa. Tá? Pode falar um nome, não tem problema nenhum. Como você falou, pode falar o nome, eu fui chamado pela YKK. Que é uma empresa gigantesca, né? Muito grande por causa das divisões que ela tinha, né? Inclusive é multinacional. Isso. Tá? Passei na entrevista, vamos começar a trabalhar e uma curiosidade foi que no primeiro dia, olha, Edgar, nós vamos sair, nós vamos fazer a medição dos contramarcos. Desculpa,
Uma perguntinha. O que é contramar? O que é contramar? Não sabia, não tinha a experiência. Tá? E é uma coisa que eu falo, né? Que as pessoas que saem de ensino, de uma faculdade, tá? Em qualquer área, tá? Elas acabam saindo da faculdade sabendo quase nada de quase tudo. Essa é uma frase que você sempre falou e a gente ficou alguns anos sem se ver e tal, eu nunca esqueci. Tem duas frases que você fala assim, essa é uma delas, quase nada de quase tudo. De quase tudo. Tá? E aí a gente começa a trabalhar na empresa. Que ano, mais ou menos, né, para cá? Novembro de 89. 89 mesmo? Caracas. Então você não deu certo com seu amigo? Não deu. Precisa sair rápido. Porque o Cacá estava em São Paulo aqui. Diadema já. Diadema, entendi. Diadema já, mas uma fábrica piloto pequena. Entendi. Tá? Já tinha a gigante lá em Sorocaba. Tá? Vamos começar e aí outro plano do governo. Aí veio o plano Collor. O plano Collor. 90, né? Plano Collor. Tá? E aí vem algumas surpresas. Plano do governo, tua namorada tá grávida. Tá? Vamos fazer o quê? Vamos continuar trabalhando. Precisa continuar trabalhando. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Nessa hora vem o bichinho do alumínio. Tá? Conhece o bichinho do alumínio? Tá? Ele começa a entrar no teu sangue. E já era. Você se contaminou, você não sai mais. Você sabe disso, né? O vírus entrou. Não adianta, eu não consegui sair. Tá? Você tentou sair? Várias vezes. Eu tentei ser corretor de imóvel vendendo lote de chácara, lote de residência. Fui fazer uma entrevista na época, lá no aeroporto, naquela empresa que você comprava sem os impostos, né? Dutch Free. Sim. Fui fazer entrevista e precisava do inglês. Eu arranhava no inglês, mas quando você não pratica o inglês, você comete bobagem. Eu fui falar pro cara que o negócio era longe, very longe. Nossa. Tá? Em vez de falar very far, very longe. Aí você foi desclassificado. Erro juvenil, né? Enfim. E aí a gente começa a fazer os trabalhos, começa a conhecer o pessoal do alumínio. Tá? Eu vou pegar alguns pontos que uma vez a gente estava indo, não sei, você foi dar uma consultoria de uma obra nossa e a gente pegou HR e aí você contou sua história, assim, pra mim. Isso acho que é uns 15 anos atrás, assim. Por aí. Uns 15 anos, não sei se você lembra disso daí, eu não sei se a gente estava em Caieiras, não lembra? É isso aí, Caieiras. Né? É isso aí. Aí você contou algumas coisas, eu vou pontuar pra gente, pra galera também conhecer. Você falar algumas situações de fachada, de patologia, de serviço mal feito, de mão de obra que a gente tem hoje no mercado, que é uma coisa escassa, da nossa cultura do nosso país, dos ensinamentos, né, da escola fundamental que a gente tem hoje, até da escola superior também, né? Que você sabe que, apesar de o cara fazer engenharia, ele não é bom em matemática. É porque agora existe a calculadora, né? Então não precisa Pra que matemática? Pra que pensar, né? Pra que usar o cérebro? Mas precisa. Antes disso, antes de a gente continuar, eu só vou agradecer os patrocinadores que ajudam esse podcast a acontecer, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer a Neoclon. A Neoclon, como já sabido, a gente entrevistou até o diretor comercial da Neoclon semana passada. Neoclon é uma envasadora de silicones. Os caras têm uma indústria em Capivari. Eles usam silicone da Dow. Todo o silicone da Neoclon é da Dow. Eles invasam para GE também, Momentive. Então tem o SG de fachada. Tem o silicone G Top 490N com ajuda de dilatação de 50% de movimentação. Então a Neoclon é uma empresa top, ajuda a gente muito. E a gente usa o produto deles, né? Porque silicone é uma coisa que eu tô com mestre de patologia de fachada e ele sabe que é um problema grave, né? Às vezes o cara continua querendo usar um silicone acético, às vezes, né? No acabamento de silicone, eu acho que não vai dar nada, né? Enfim. Que eu falo, né? Não sei para que existe, né?
É só pra feder, porque só tem cheiro de vinagre, né? Você não pode aplicar na pedra que mancha, no vidro tem problema, né? Mancha o vidro, o espelho nem se falar, né? No alumínio descasca. Você né? vai fazer o quê, né? Enfim. No aquário mata o peixe. No aquário mata o peixe. Então, eu literalmente não uso silicone acético. Já usei muito, já fui um vidraceiro raiz, entendeu? Hoje não mais. Hoje eu tô meio Nutella, então eu uso mais um neutro. Agradecer também aqui, ó, Neoclon tá aqui embaixo, tá, gente? O Instagram da Neoclon, o site deles. Agradecer também a Squad Group. Squad Group é uma empresa que há mais de 35 anos no mercado de softwares. Então, para os projetistas, alguns sabem que é contramarco só pelo 100. Né? Isso. Graças à Squad Group. Então, facilitou a vida de muitas serralherias, muitas empresas aí, até porque nossa mão de obra é desqualificada, essa é a grande verdade, né? Totalmente. Então, é uma empresa séria que tem softwares, que tem programa, que já dá fogo, já dá resposta pronta, que é a nossa calculadora. Então, a Squad Group está há 35 anos aí no mercado, e além do 100, ela fornece o Pref Switch, que é tipo um AutoCAD para 3D, para modulação de serralheria também, você vê o corte do alumínio. Tem o Factory também, que é o sistema de financeiro, RPM ali, que mostra toda a fábrica, tem código de barra para você ver a sua produção como é que tá. Então é um sistema muito, muito legal também. Nós trabalhamos com esse sistema na empresa, né? Como eu já falei, o Factory é um trabalho de escadinha porque é muito complexo, então é aproximadamente 1 ano e meio para implementar, mas as grandes empresas de esquadrias hoje no Brasil têm esse sistema, então a gente quer ser grande, a gente tem que copiar os grandes, né? Então, emite nota fiscal também, o Factory, tem controle fino da produção. E se tiver alguma dúvida também, alguma coisa do tipo, entra aqui no Instagram, Squad Group Softwares. Pode mandar inbox aqui, fala que você assistiu no podcast do Vídeo na Obra, ou no site deles aqui. Tem vários vídeos, também no YouTube, aqui no próprio YouTube, também tem vários vídeos do 100, do Pref Switch, do Factory, para vocês conhecerem um pouco do produto. Então, mais uma vez, agradecer a Squad Group por esse apoio. E, por último, a Glass One, porque vidraceiro é tudo autônomo, vidraceiro não tem CNPJ, vidraceiro acha que é muito difícil criar um MEI, e a Glass One é uma empresa contábil voltada para o vidro e para o alumínio. É uma empresa de contabilidade que ela fala assim, eu não quero cuidar dos outros mercados, eu vou cuidar apenas da vidraçaria e da serralheria. Então é aquele cara que sabe o que é o CFOP correto, sabe os quinais que a gente tem que abordar certinho, se a gente é indústria de esquadria, se a gente é comércio de vidros. Então é o cara que vai ajudar você autônomo a se profissionalizar, você empresa a se regularizar da forma correta, pagar os impostos corretos, para depois também não tomar uma multa, porque a multa é retroativa de 5 anos também. Às vezes você pode quebrar a empresa, igual a gente vê aí muitos empresários que tem 3, 4 CNPJs aí, da irmã, do filho, da esposa, né? Quando você puxa a capivara, né? Quando você vai numa concorrência, você puxa a capivara, você vê que o cara tá todo cagado, pra falar a verdade. Então, ó, é um grupo que traz serviço de contabilidade, emissão de certificado digital, registro de marca, gestão financeira, RH focado em empresas de vida e esquadrinha, e a primeira empresa voltada para o setor, beleza? Então, mesmo ela estando em São Paulo, ela atende o Brasil inteiro, porque tem uma tecnologia diferente. Hoje é tudo a internet, né? Então, o Pará é logo ali com a internet, não existe mais essa de distância territorial, beleza? Agora vamos ao que interessa. Tem muitas coisas para te perguntar. Na YKK, empresa grande. Aquela época já era uma empresa grande, certo? Ou não? Não. Uma serralheria de médio porte. De médio porte. Que fazia obras aqui, fachada de 500 metros quadrados, mais ou menos. Ou fazia casinha linha 16? Detalhe, não fazia fachada. Não fazia fachada. Tá. Quando foi fazer a primeira fachada lá, você tinha que ver o envolvimento que houve... Da empresa inteira. Da empresa inteira para fazer a primeira fachada. Atenção, PV1. Tá? Pele de vidro 1, sistema pele de vidro 1. Talvez você não sabe o que é uma PV1. Desculpa, eu peço desculpa. A PV1 é a mãe das fachadas, vamos dizer assim, né? Talvez agora ela já é a bisavó. Né? Hoje. Cara, então, você participou? Você estava na época? Fiz o projeto, né? Você fez o projeto da primeira fachada da YKK? Isso. Caraca, cara, eu tô falando que é uma honra eu estar aqui na sua frente e ter amizade também
poder sentar às vezes no bar, né? Você tá com aquela lapiseira que você sempre tem no bolso? Você tá com a lapiseira aí? Porque você sempre puxava no bar uma lapiseira. Aí, ó. Não sai, né? Não sai. Você sempre puxa. Não sai. Pega um guardanapo e começa a explicar. Mania. É o mentor é diferente, né? Eu tô aprendendo, eu já tô andando com a lapiseira aqui dentro. Né? Então, agora eu tô começando, eu vou ter que comprar camisa com bolso. Com bolso. Camisas só com bolso. Só com bolso, Isso. Eu vou ficar bom, eu tô modelando os melhores, entendeu? Mas então, assim, aí você participou da primeiro projeto da YKK lá. interno YKK para fazer uma fachada que, inclusive, como a YKK não tinha tecnologia para poder fazer, mandaram gente para o Japão para aprender lá no Japão como é que se fazia para poder trazer informações para cá. E como que trazia informações para cá? Fax. Lembra? Papelzinho no fax. Alô, dá o sinal aí. Esse daí. Aqui e passava o papel com as instruções. Daqui para lá, de lá para cá, perguntas daqui, de lá. Tá? Foram 6 meses no desenvolvimento do projeto todo. Tá? Mas e os alumínios? Só para eu entender. A PV1 estava aqui. Estava aqui. Tá. Então, pega o PV1, pega o alumínio daqui, tá? E vamos desenvolver. Tá. O prédio fica na Tenente Negrão, lá no Itaim. Existe ainda? Tá em pé? Tá em pé. Tenente Negrão. No Itaim. Beleza. Itaim. Eu vou passar lá. Quando eu estiver lá pelo Itaim, eu vou procurar essa rua, Tenente Negrão. E aí... Pintura anodizada na época, né? Não tinha eletrostática. Não tinha... Não era natural, era natural. Não, era anodização preta. Ah, tá. Anodização preta. E aí, isso daí foi uma delas, tá? E o que o projetista, né, que eu era... Que não sabia que era um contramão quando entrou na empresa. Quando entrou na empresa, né, mas eu era projetista, ficava no setor de projetos. O que eu precisava fazer? Precisava aumentar a minha renda. Tá? Como todo projetista... Tá? Ganha pouco, né? Todo projetista ganha pouco, né? Fazer o quê? Fazer seus bicos, né? Fazer o freelance. Tá? Então, vamos lá e a gente vai para o mercado. Olha, quem pode fazer? O Edgar faz. O Edgar faz. Se hoje é escasso, imagina naquela época. Detalhe. Você foi disputado, eu acho, hein? Detalhe, nós estamos falando de fazer projeto no papel, régua, paralela, quadro. Escalímetro. Mas como assim? Não tinha AutoCAD na época? Não tinha SolidWorks? Não tinha SketchUp? Nada disso. Vai fazer no papel ali, né? Mas projeto... Puxando traço. Puxa traço, como sempre foi. Tá? Antes do AutoCAD, sempre foi. É que eu sou eu sou novinho, tá vendo? Sou da época do AutoCAD. Não, o pessoal que está vendo a gente, com certeza... Não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Tá? Eu estou falando grego pro pessoal, tá? Mas a gente vai, então, fazer projeto para outras empresas, para outras pessoas. Tá? Uns bicos, uns extras, no final de semana, à noite. Fomos fazer, eu fiz muito serviço extra, por exemplo, para um dos precursores, não foi o precursor, tá? Mas foi um dos, tá? Seu Nelson Firmino. Tá? Você tem uma situação, acho que em Santa Amaro, lá, de umas torres. Você pode contar ou não? Pode. Então conta essa história pra gente, que essa história é legal. Tá. Então a gente precisava fazer... Bom, eu saí da YKK, fui para a Lusud. Meados de que ano? 94, 95. 94, 95. Isso. Então, quando eu estava na YKK, a YKK fechou 2 torres. Lá na Quadra dos Príncipes. Eram 10 torres residenciais e fechou. Eu não vou lembrar o nome, né? Mas era Príncipe de Gales, Príncipe de Canberra. Tá? Vários príncipes. Era o nome de um príncipe, exatamente. Então a YKK fechou o negócio, tá? Vai para o departamento de projetos, Edgar, tá? Equipe, vamos fazer o projeto daqui
Então, 10 torres e YKK fechou 2. Exato. Beleza. Edgar no mercado. Fazendo os freela aí, papapá. Isso. Imecol chamou o Edgar. Imecol era outra empresa de esquadria. Exato. Tá. Sendo que nós estamos falando de 94 para 95 ali, tá? Edgar já tinha feito o curso de AutoCAD. Olha só a evolução. Tá, então o Edgar já sabia mexer. Windows 95 na época ou nem tinha? Comando DOS, cara. DOS. Tá, você quer dar um zoom? Você dá o zoom. Qual é o zoom que você quer? Zoom extend. Tá? Você dá o comando para depois ir lá e puxar a tela. Tá? Quem tem o AutoCAD na veia, né? Quem fez os primórdios lá, release, não tinha AutoCAD for Windows, AutoCAD for DOS. Então era release 10, eu aprendi no 10 já, tá? 11, 12, 14, depois em 95 é que veio o Windows. Windows, Tá? E aí começa a adaptação do AutoCAD para o Windows. Tá? Hoje, hoje essa questão de vai lá, dá um extend. Tá? Stretch, papapá. Hoje tá fácil. Hoje eu pego um monte de projeto pronto e só dou stretch. Tá. Então, o projetista daquela época, no CAD, trabalhava com as duas mãos. Aqui o mouse e aqui o comando tá no teclado. Assim que funcionava. E aí, para a Imecol, fui lá para fazer o freela, né? Uhum. Tá bacana. Olha, nós fechamos lá na quadra dos príncipes, nós fechamos 4 torres. Você faz o projeto lá dessas 4 torres? Falei, faço. Tudo bem. Então eu já tinha feito 2 pela YKK. Imecol, mais 4. Então já são 6. De 10 torres. De 10 torres. Tá. Fui para a Lusud. A Lusud fechou mais uma. Que é o seu Firmino? Não. A Lusud, empresa de esquadrias, a Lusud. Fechou. Você estava trabalhando como funcionário. Exato. E aí fechou mais uma. Torre. Então, no total, você fez o projeto de 7 torres das 10. Isso. 70% do projeto é seu. Isso. Caraca! E quando a gente fala de fazer projeto, então é aquela coisa do técnico, né? De você fazer o projeto técnico, especificando vidro, gachetas, perfis de alumínio, fixações. Você faz a especificação completa no projeto. Tá? Fez a especificação, passa e segue vida, né? Não sei se é muito, pedir muito, mas você lembra qual que era a linha? Linha 16? Na época, nós tínhamos as linhas numerais. Tá? 16, 20, 25, 28... 30, 42, que eram as linhas numerais. Entendi, não tinha nome, era números. Isso. A partir de 95 é que perceberam que se a linha tivesse um nome, ela não poderia ser copiada. Bacana. Patente. Tá, patente. E aí lá nascem as linhas. Suprema. Módulo especial, módulo max, módulo prático. Tá? Entendi. Você entendeu? Tá? Até que veio a linha S. A linha S ficou um mistério, porque a linha S era origem Alcan. Não era Alcoa. Alcan. E essa linha S, ninguém sabia se ia ser a linha sensacional. Ou só lamento. A linha super. Tá? Várias denominações para esse S, né? Até que apareceu Suprema. E ela veio com aquela pegada de não ter a meia esquadria, né? Você pode fazer a fixação 90 graus. Isso daí pegou no mercado, facilitou a vida do serralheiro, tá? Isso daí é uma nova etapa da serralheria, porque até então, se você fosse no Rio de Janeiro, não sei o porquê, mas no Rio de Janeiro era só linha 28, tá? Intermediária. Era regional lá. Intermediária entre linha 25 e linha 30, linha 28.
Não sei o porquê. Deixa eu te fazer... em Brasília, por exemplo, fiquei em Brasília há 7 anos. Lá não entrava Atlanta de jeito nenhum. Era só Citadui. Porque... Eu não sei se é porque tinha uma alumínio e companhia lá e o pessoal... Tem a ver. Os projetistas, os arquitetos só conheciam Citadui e só especificava aquilo. Exato. Então era difícil de entrar. Você que viaja o Brasil inteiro, tem um pouco de regionalidade, independendo da cidade? Um pouco. O pessoal é meio bairrista no Brasil? Imagina, que é isso? Nós estamos numa cidade, eu estou falando com você numa cidade... Totalmente bairrista. Na Moca, ali perto de onde a gente mora. É outra região. É outra região. É outra região. E o pessoal é bem bairrista também. O pessoal do sul também do país é muito bairrista também. Então eu vi aqui... no Brasil tem muito essa regionalidade. Daqui só entra isso, só assim. Fazendo um adendo a isso, né? Inclusive o Felipe, que fala sobre empreendedorismo, tá? Isso aí, quem vai montar um negócio, se o negócio é varejo, precisa ver se ele é do bairro, se ele é regional, porque isso aí influencia nas vendas demais. Muito. É demais. Isso é verdade. Eu, estragando alumínio e quebrando vidro, quantas vezes eu já não pensei em montar uma empresa de venda. Tá? Vender o quê? Vender vidro. Tá? Um dos locais foi esta cidade que nós estamos aqui, né? Tá, Pode falar, não tem problema não. Fala não, se quiser. Que viraram para mim e falaram assim, Edgar, você não é da cidade, você não é da região, não monta. Não monta porque não vai dar certo. Que louco, né? Tá? Eu tenho colegas de faculdade, tenho um colega de faculdade que montou uma pizzaria em Curitiba. Tá? Você não sabe o que ele passou... Perrengue. Tá? Para que ele conseguisse se provar, tá? Entrar no mercado. Porque é Curitiba, tá? Então o bairrismo no nosso país impera. Né? Tá? Isso é ruim, né? Isso é péssimo para os negócios, olhando de uma forma quem pensa em território nacional. Quem pensa em território nacional, escalar. Não. Quem pensa em escalar. E para um projetista, por exemplo, você é um consultor que eu lembro até tem umas coisas que você sempre conversou muito comigo e eu lembro que você falou assim, teve um lugar que eu passei tanto calor na minha vida que foi a Nanindeua, no Pará. Que você tomava 5 litros de água a cada 3 horas. Detalhe, não fazia xixi, tá? Porque isso aí é no corpo, né? Você tá suando, você tá transpirando. Eu lembro que você deu uma costura de uma fachada gigantesca lá e tal, não sei se foi só uma obra e tal, mas você que é um consultor que viaja o Brasil inteiro, você tem dificuldade, ou você pesquisa a região também para falar assim, putz, aqui só entra essa linha, ou você já tem uma linha de... Porque eu vejo muito que consultores do Brasil, eles falam assim, é igual arquiteto. Não falando mal do arquiteto, tá? Sendo que você... Não, eu falo mal da raça, isso aí não é problema. O arquiteto, ele pega um projeto dele, a linha dele é quadrada, caso é outro padrão de 5 metros de altura, ele dá um Ctrl-C, Ctrl-V, só muda a cor da tinta da parede. Então, é mais fácil, porque já tá meio que pronto os projetos. Ele tem um padrão aí, tal. Então, também, para um consultor, também é mais fácil ele pegar a empresa de inox, que ele já trabalha, o alumínio que ele já trabalha, tal, porque ele já tem os parceiros e fica mais fácil. Mas você se preocupa com isso ou não? Você vê o melhor para o cliente, vê melhor a situação? Primeira pergunta que a gente faz para o cliente, tá? Você tem vontade de trabalhar com uma linha diferente? Você quer trabalhar com uma linha diferente? Quem que pode atender você aqui na tua região? Tá? Você faz uma especificação. Você põe uma linha... Tá? XPTO. Uma linha Shadow, tá? Que eu gosto muito. A gente já fez. Da Shadow. Tá? Você põe uma linha Shadow. Tá? Aonde que você está? Eu tô em Ariquemes. Onde fica isso? Tá. Desculpa, pessoal de Ariquemes. Me perdoe. Rondônia. Tá. Do lado, aqui do lado. Que é isso? Já ouvi inúmeras piadinhas, né? Tá? De Rondônia. Tá? Existe, então. Claro. Aí, tá vendo? Eu fui pro Acre, pra Rio Branco, existe também. Entendeu? Também foi já, né?
Rondônia eu fui algumas vezes e descendo de Rondônia, eu só não sei a ordem das cidades, mas Porto Velho, Ariquemes, Vilhena, Pimenta Bueno eu fui com o teu irmão, inclusive. Ji-Paraná tem um amigo lá que é assim... Ji-Paraná tem a empresa de vidro gigantesca lá. Putz, esqueci o nome dele agora. O Vagão? Não, o Vagão é o... da WA. Não, é o outro. WA é de Porto Velho, né? WA? É a empresa de esquadria, né? Gigante, né? Isso. Top. É uma empresa que eu admiro, assim, que a qualidade... O chão de fábrica do cara, parece que os caras não trabalham. Porque é muito organizado. É todo pintado. Todo pintado. Todo demarcado. Parece que é checkbox, assim, o negócio... Todo demarcado. Padrão FIFA. Isso, padrão FIFA, tá? O dono é o Wagner Capuan, tá? Que por ele ser pequeno, a gente chama ele de Vagão, né? Ah, tá. Entendi. Por ele ser pequeno. Entendi. Tá? Abraço, Vagão. Tá. E Vagão, você pergunta para ele fala: o Edgar é o responsável por eu estar aqui, assim. Tá? Ele me põe a culpa, na verdade, ele quer fazer um elogio exatamente por ele ter saído do vidro e migrado para o alumínio. Serralheria. Outro, agora lembrando, você também lá em Palmas, lá também se deu consultoria para um... Chicão. Eu conheço o filho dele. Ah, O menininho lá. Rafael, né? Rafael. Não, Rafael é um funcionário. Putz, que eu tô ruim de memória, gente. Me perdoe. Bom, mas na época que eu fui para Palmas, tá? 2007, eu fui para Palmas e peguei um congestionamento na Alameda principal lá gigantesco. Tínhamos nós e um Santana na frente. Alameda principal, 7 horas da noite. Então, horário de pico. Horário de pico, pegamos esse congestionamento que eu falava. Meu Deus do céu. Tá, mas fiquei lá uma semana para dar uma consultoria para eles. Tá de processo, uma consultoria para fazer a empresa andar. Tá? Dentro do Brasil, tá, eu não conheço... São Luís, Teresina, Boa Vista e Macapá, de capitais. Do resto, todas eu conheço. Caraca. Tá? Todas dentro do segmento alumínio e vidro, pele de vidro, caixilharia. Vão fazer curso, que afinal de contas, eu pulei a ordem aí. Nós pulamos a ordem. Não, a gente vai voltar. A gente vamos para voltar. dar dinâmica, entendeu? É para dar dinâmica. Ah, entendi. Estratégia. Tá. Então, o que a gente faz é tentar conversar com o teu cliente, né, o serralheiro, tá, para saber o que ele pode comprar e de quem que ele vai comprar. A partir daí, a gente faz o projeto direcionado para ele. Agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica, que se você não quiser responder, não precisa responder. Mas olha, cuidado. A amizade é para essas coisas, né? PV2... é muito utilizado ainda no Brasil. Totalmente. E se eu sou um serralheiro pequeno, eu sei que você faz muita coisa grande, mas às vezes cai uns caras igual eu, pequeno lá, e fala assim, professor, fiz o curso com você lá na Escola do Vidraceiro, lá em 2008, entendeu? Agora apareceu a fachadinha, só que aqui só tem PV2. Então eu tô concorrendo com PV2. Eu já fiz PV2 e não vazou. Eu acredito que, dependendo de como é instalado, não vaza. É uma opinião minha do Daniel, tá? Daniel Estrela dando opinião. De como é instalado, não vaza. Mas claro que depende do tamanho da edificação e tem outras coisas. Você ainda, se precisar, especifica PV2, dependendo da situação, do cliente, do tamanho da obra e tal, ou não? Porque é muito utilizado no Brasil e um monte de gente fala assim, eu não faço, eu não especifico, e a gente sabe que é uma grande mentira. E você é um cara sincero. Eu tô colocando você aqui ao vivo aqui porque eu sei que você é sincero também. Então, você não tem rabo preso com ninguém, né? É o que eu digo. Se precisar um cara pequeno e tal, o que você acha da PV2? Eu sei que teve uma evolução gigantesca das fachadas e tal, mas qual que é sua ideia sobre isso? Falo para o meu cliente, falo para quem está me chamando, tá? Desculpa, eu não posso dar continuidade. Não especifica. Não faço isso. Porque hoje mas não passa nos testes da norma. Não. Da 14
10.821, né? Isso. 10.821. 10.821. Então, por você não está mais homologada... Vou te dar um exemplo. Tá, recebi uma ligação de um construtor. Eu não sei se ele é o consultor, se ele é só o engenheiro da empresa, mas... Ô, Edgar, me falaram que você faz projetos de esquadria. Faço. Então, nós temos aqui 4 torres com 4 fachadas. Tá? As fachadas são iguais, é uma coisa muito simples. Tá? Já ouvi isso aí de um monte, né? Tá? Você faz o projeto para mim? Faço. Inclusive, Edgar, eu já comprei os perfis. Opa. Aí... Tá. Antes de eu falar para você que eu vou fazer e te dar um preço, um valor para isso, tá? Vamos fazer o seguinte, me manda o romaneio, a nota fiscal do perfil que você comprou, para eu identificar qual a linha que você comprou, porque você não sabe, né? Realmente, a linha não sabe, mas eu peguei aqui a especificação e comprei, tá? Então, quer dizer, veja, alguém já falou para ele da linha, já fez uma tabela, tá, de uma listagem de compras, passou para ele e ele comprou. E agora, depois de comprado, ele vem pedir para um projetista, tá, que forneça o projeto junto com o quê? O famoso RRT ou ART. Tá? Então, é assim, por que ele não faz com quem forneceu a lista para ele, né? Porque não faz o projeto lá. Então, só vende. Só joga no mercado. Então vamos lá. Mandou a nota fiscal, vem lá, FC 261. Pronto, bati o olho, eu já vi que isso aí é PV2. Esquece. Meu amigo, eu peço desculpas. Você comprou um material que eu não faço a especificação, então eu não posso dar sequência. Mas é quase assim, tá? Eu não vou pedir desconto quando você fizer o preço. Pode fazer o preço. Tá? Desculpa. Não faço. Não faço. Eu fiz uma obra só de PV2 para nunca mais. Uma desgraça isso aí. Até a instalação, eu passei tanta raiva nessa instalação. Se eu falar para você que eu não fiz obra de PV2 na minha vida... Sério? Lógico que eu já fiz. Evidente. Tá, teve A sua primeira fachada foi uma PV1, né? 2. Já era 2. Já era PV2? Já era 2. Primeira fachada. Já era 2. Aliás, não, estou mentindo. Era PV1. PV1, né? PV1. Que, aliás, se você precisar dos perfis, eu tenho o catálogo lá, eu te mando, tá? Nossa, meu Deus. Tô fora, gente. Porque assim, porque no Brasil tem muito... Você vê essa fachada ainda sendo utilizada em muito estado, muito interiorzão aí, e o pessoal vendendo a rodo, isso daí, que eu acho totalmente inadequado, né? Porque não conhecem dentro as especificações técnicas da fachada, não conhecem o desenvolvimento da fachada, ou até mesmo não conhecem as outras opções que existem no mercado. Tá? Já tive convite de fazer uma linha de fachada. Criar um sistema. Criar um sistema. Estou com um convite. Estou desenvolvendo uma linha. Legal. Tá? Isso aí ali na frente a gente fala. Show. Isso aí ali na frente a gente fala. Por que eu entrei na PV2? A gente vai voltar ainda depois para os cursos, né? Porque você me deu um curso na vida primeiro, para depois eu ir para a escola. Isso, foi isso. E eu achei a melhor coisa sensacional. Mas eu comentei da PV2 porque você é um cara especializado em patologias. Porque você roda o Brasil inteiro, você recebe muita manutenção, você recebe muito retrofit, e a maioria é da PV2. Ou não? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Tá? Tem uma linha de alumínio qualquer lá. Tá? Alumínio é vendido por quilo, sabemos disso, isso daí é fatal. É a treta no mercado. E aí o indivíduo lançou a linha dele. A linha é dele. É uma linha fechada. O que vai acontecer? Linha fechada, só ele comercializa. Tá? Lá na frente, da manutenção. Lá na frente deu problema. La garantia sou de opera no mútuo. Como você conserta? Tá? Citando uma linha que temos um problema gigantesco com a linha.
95, 94, a Alcoa trouxe para o Brasil a linha Indivest. Nunca ouvi falar essa aí, isso novo. Dentro da linha, 3 sublinhas. Vêneto, Murano e Firenze. Tá? Itália? Ué. Tá. Linhas assim que tinham um apelo comercial porque não tem braço nas folhas móveis. As folhas móveis, você não tem o braço lateral, a articulação. A articulação se faz através de uma dobradiça, um sistema de encaixe na parte de cima, e o fecho, que tem o nome de fecho compasso, porque você pega o fecho, projeta a janela para fora e ela abre dentro de um espaço. Perímetro. Isso daí, inclusive para a norma hoje, né, que você tem aquela norma... Tá dentro dos 250 milímetros. Isso, está dentro, bacana, tá? Mas não tem o braço lateral. E outra, quando você pega a janela e você dá o tranco lá fora, isso aí cria uma tensão muito grande na dobradiça interna do fecho, acaba quebrando o fecho aqui. Nossa. Como é que você substitui esse fecho? Esquece. Tá? As grandes tinham até então, tá? O Dinese, a Sabloy, né? Uhum. Fermax, Roto, tá? Tinham o fecho. O ano passado, tá? A consultora de vendas da Fermax, da Roto, falou para mim, Edgar, se você precisar, compra, porque vai sair de linha. Putz. Ninguém mais tem o fecho para substituir um braço daquele, um fecho compasso. Tá? É um fecho adaptado, não é aquele, não é o original, o genuíno, mas é um fecho que serviria. Serviria. Tá. Se você não tiver um fecho no mercado, como é que você faz uma substituição? Tá. Então, é uma linha que vendeu-se muito, tem muita obra em São Paulo, por exemplo. Tá. Como é que você faz? Tá. No final do ano, eu tive uma conversa, não pode ser uma discussão, mas foi uma conversa, que eu falei pro cara, ou você pega e veda o prédio todo, lacra o prédio todo. Fecha os maxiar, fecha tudo. Para o céu, silicone. Exato. Ou você faz isso, ou você troca toda a fachada. Eu não posso vedar tudo. Por que não pode? Porque o proprietário do 5º andar, ele gosta de sentar do lado da mesa dele, com vista para a Paulista, tá, fumando o charuto dele, tá, com a janela aberta. Então a janela está aberta para a fumaça do charuto sair, mas ele é o proprietário, ele não vai deixar fechar a fachada. Então troca a tua fachada. Tá? Aí você vai trocar 5 mil metros quadrados de fachada. 12 milhões. Por aí. É o valor. Caraca. Tá. Fora todo o problema, né? Porque as pessoas estão morando também, né? Habitando. É igual comercial. Então, você faz muito retrofit. Quando tem essa situação, é a obra de 3 anos, então. 2, 3 anos. 2, 3 anos. Eu tô com uma obra no Paraíso que está completando 2 anos. Que começou o retrofit. Exatamente. E aí, como é que funciona uma obra dessa? Faz por etapa? Faz por andar? Faz por... Depende, muito, né? É relativo, é uma né? situação muito particular. Porque se você fizer por prumada vertical, opa, bacana. Prumada vertical, balancinho, subindo, descendo. Lindo, maravilhoso, né? Você vai perturbar o usuário de um andar, por exemplo, ele é monousuário daquele andar. Pelos 3 anos. Nas 4 vezes que o balancinho passar ali, tá? Vai perturbar o cara por ali. Tá? Seja de qualquer forma. Vou trocar o acabamento interno. Não, só vou retirar a esquadria internamente. Você vai perturbar o cara. E falando em perturbar o sossego alheio, em Brasília tem muito condomínio residencial com pé direito duplo. Sim. E aí a gente fazia, vamos meter esse tanduí do lado de fora, pé direito duplo, tal, sacada, vidraçamento de sacada embaixo e fachada. Opa! E fachada pé de vidro em cima, né? E fizemos um monte de apartamento assim. Só que chegou um momento que as donas de casa estavam dentro dos apartamentos dela e os peão estavam
admirando-as. Sim. Foi bloqueado, foi proibido. Aí o que tava vendido não pôde mais vender. Foi uma confusão, pra você ter ideia. E a gente teve que fazer a linha soluta. Por fora. Que é, exato. Pra gente conseguir entregar. Então... Você vai por dentro. É, por dentro ali, dá o coa, porque não podia mais utilizar o balancinho. Mas... Meu, é complicado quando você vai fazer um retrofit ou um trabalho onde já tem comercial também. Você faz muito retrofit comercial, você já mostrou alguns, e tem uns que é empresa. Como é que uma empresa que você está furando aqui, horário comercial você não pode furar? Como é que então, horário comercial, você bateu um martelete no 5º andar, o cara do 9º reclama com você, tá? Não tem como não reclamar, tá? Então, até isso a gente pensa... na hora de fazer o projeto, na hora de... custo também. Custo operacional de sábado, domingo à noite, como é que vai fazer? À noite não pode fazer porque é bairro residencial também? Na rodada técnica, na explicação que nós fazemos, o projeto. Faz o projeto. Distribui a carta convite para as empresas que tenham interesse em fazer essa obra. Ok. Tá. Fez a chamada... E aí aparecem uns 3 loucos sempre. Sempre aparece, né? 3, 7. Aparece louco, sempre aparece. Mas aí a gente faz o seguinte: todo o esclarecimento possível necessário para que o pessoal possa entender, tá? O como é fazer um retrofit. É desgastante, né? Tá? Além de falar, olha, tá? Você não pode esquecer disso daqui. Você não pode esquecer da furadeira, você não pode esquecer do trabalho no sábado, um trabalho no domingo, como é que você vai trabalhar à noite, você não tem iluminação, tá? O cara não vai deixar a luz acesa. Lei do silêncio. Não, é assim, e você falou, legal, não pode esquecer, e quem não deve esquecer também, que a empresa de vidro e alumínio, esquece. Aí ela esquece que ela tem que pagar hora extra, que ela tem que pagar funcionário no final de semana. O custo fica lá em cima. A empresa precisa lembrar disso daí. Mas muitas nem lembram. Você sabe disso, né? Você sabe que nosso mercado, a gente vai falar um pouquinho da educação. A educação do país. Porque isso vem da educação do país, eu acho, né? Fazer número, né? Fazer conta, fazer... Qual educação? Aqui não tem. Aqui não tem. Tá. Tudo bem. Exatamente. Aqui não tem. Mas assim, então... quando você faz um projeto... Eu sou um prédio, eu sou zelador de um prédio lá, sou administrador de um prédio, o síndico de um prédio comercial. Eu tenho uma administradora. Aí eu contratei o Edgar Panzeri para dar consultoria. Falei, Edgar, essa fachada aqui, tudo vidro comum, 4mm, com massa, baguete de alumínio, eu preciso fazer um retrofit. Quero tirar esse prédio aqui, antigo aqui que eu tenho aqui no setor comercial bancário lá de Brasília e eu quero trocar agora por uma fachada nova. Então você faz todo esse estudo de viabilidade. Além de fazer... Você faz o 3D, você faz um projeto e tal, você faz todo o estudo de viabilidade das intercorrências que terão. Só para você ter uma ideia, tá? Você está falando aí de um vidro na massa, né? Padrão, né? Padrão. 16, 22, 20 ali. Tá, mas vamos falar de uma fachada, tá? Que o retrofit normalmente é direcionado para uma fachada. Tá, beleza. Tá. Tipo uma shadow, uma Citadui. Sim. Qual que é uma fachada? Mas você tem lá uma fachada. Você tem as colunas de alumínio. Sim. Tá? Dependendo do estado que está a coluna, dependendo de como essa coluna está fixada, dependendo das fixações que ela tem, tá? Você concorda que a coluna você pode reutilizar? Concordo. Por que você não pode fazer um perfil, que é uma coisa relativamente simples nos dias de hoje? Você faz um perfil que você venha acoplar nessa coluna, você acopla, você trava ele, para que você coloque toda a sua fachada em cima desse perfil, sem a necessidade de tirar essa coluna, por exemplo. Interessante. Interessante? Interessante. Legal, estou fazendo isso daí lá no Paraíso. Caraca. Tá, com isso daí eu economizei quantas toneladas de alumínio só em coluna?
É muito. É muito. É bacana. Tá? Tanto é que foi já pagou a consultoria. Foi uma das premissas de quem me contratou falar: precisa-se de um projeto que enquadre dentro desse budget. Tá? A gente não Ele pode... te deu o número. A gente não pode ultrapassar esse número. Mas você fez milagre. Se por um acaso não bater com esse número, você não precisa nem começar a fazer o projeto. Então, a gente faz um trabalho antes para ver se encaixa aqui. Tá? Sendo que a gente já tem uma base, lógico. Precificação de tudo, né? Tá? Então, ele me deu um valor. Quantos mil metros quadrados tem assim? 5.100. Meu Deus. Tá? De retrofit. Para fazer uma fachada nova. É fachada nova. Nova. Mas a coluna eu reutilizei. A ancoragem tá boa. Eu reforcei, coloquei outra ancoragem. Ah, entendi. Legal. Tá? A gente teve... Ó, você me lembrou uma situação. A minha primeira fachada que eu fiz... Eu tô dando uma dica para quanta gente, hein? Essa dica é de milhões. É bobo que não assistiu. Não. É por isso que eu gosto de você. Você não tem problema em ensinar. Ó, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu lembrei de uma situação. Eu aprendi fachada como, pessoal? Aprendi fachada o seguinte. Meu irmão foi lá e fez o curso na Escola do Vidraceiro. Perfeitamente. Com o professor Edgar Panzeri. Isso. Saudoso Saraiva, né? Da Escola do Vidraceiro e tal. Não é saudoso, calma. Ele não morreu, ele tá aí. Não, Calma, não matei o Saraiva. O Saraiva tá aí, tá tendo curso de fachada ainda, tendo curso de serralheria. Celso Freitas dando curso de serralheria lá também pra ele. Detalhe, tá? Celso foi meu aluno. Celso foi seu aluno? Cara, Isso. eu tive com ele sexta-feira. A gente tava no encontro no Rio de Janeiro de guarda-corpos e Celso tava lá, almoçou comigo. E aí meu irmão foi lá, fez o curso com você e falou assim, agora eu vou vender fachada. Aí meu irmão, abusado, foi vender a primeira fachada em Guarulhos. Na Pereira Barreto, acho, uma coisa assim. Guarulhos. Eu não lembro agora o nome da avenida. E uma fachada que deu um problema de promada gigantesco. Ah, eu lembro disso. Você lembra dessa fachada? Lembro. Aí você... Aí deu um... Aí, como é que eu aprendi a fazer fachada, pessoal? O Edgar Panzeri ia lá... Coloca essa ancoragem aqui, filho. Ele coloquei a ancoragem, prendeu. Coloca a última lá, prendeu, bateu por uma. Isso, tá vendo? As outras 70... É tudo igual, daqui a 15 dias eu volto. Eu aprendi assim. Ué, mas... Melhor curso da minha vida. Não tem... Na prática, atravessa a mesma coluna, colocou uma coluna, coloca a última, passa a linha, passou, aprendeu, coloca as outras. Quando você terminar, você me liga. Atravessa, a mesma coisa. E, colagem de quadro, a mesma usinagem, tudo. Você me ensinou aprendeu? Tô indo embora. Aprendeu? Faz pra mim ver. Aí eu... tem esse detalhe, né? Você aprendeu? Não, então faz. Faz. Você fez? Olha, corrige aqui, faz assim. Faz de novo. Faz mais um. Fez. Bacana. Então, agora tem mais 70 quadros, tem mais 100 quadros para fazer. Tá, você pode fazer. Exatamente. Eu aprendi assim para fazer fachada. E eu acho que foi a melhor escola, para falar a verdade, porque foi na prática. Depois de alguns anos, eu estava em Brasília já, aí eu resolvi fazer o curso na Escola do Vidraceiro só para ter no meu currículo. Eu lembro. Aí eu fui lá. Eu lembro. Eu até me surpreendi quando você estava lá. Eu falei, o que você está fazendo aqui? O que você faz fachada? Eu falei assim, não, eu quero ter o diploma. Hidrooficial, né, que você dava lá na época. Foi. Hidrooficial. É uma fachada que eu gostei muito também, que eu fiz com você. Tem um lance nela muito bom, cara. Não, eu só passei rápido naquele HF 001, que é muito bom, que a gente teve que limar a fachada inteira para colocar nas colunas. Porque tinha erro na ferramenta. Tinha erro na ferramenta. Você lembra disso? Mas aquele é sensacional. Tinha erro na ferramenta. Teve gente que eu ensinei e usava, mas não usava a parte que encaixava na coluna. Eles usavam a parte que encaixava no quadro como presilha. Ia lá e metia um parafuso lá. Não, a fachada é boa, eu gosto. É que saiu, né? Comercializa mais. Saiu. Mas eu gostava da hidrooficial. E aí eu aprendi assim na prática. E a gente teve um problema de prumo.
Você lembra dessa situação? Conta esse caso aí. Não sei se você lembra. A gente teve um problema de prumo. Quando a gente bateu o prumo, lá em cima, a ancoragem, a fachada avançava. Aí você criou umas bonecas de concreto para fora e a gente fez com... Para poder fazer... Com barra roscada, chamador químico, que eu nunca tinha usado na minha vida. Chamador químico, em 2009. Isso. Para poder fazer, para poder... Você alinhou toda a fachada com as bonequinhas ali, foi concreto, de concreto mesmo? Uma boneca de grout. De grout. Tá, você faz um... Você lembra disso, né? Desse BO. Você pega lá, você abre... Faz um buraco. Faz um buraquinho ali para que o grout possa ancorar no concreto. Faz uma caixinha, tá? Enche de grout, espera dar a cura, já deixa a espera. Tá? É assim que funciona. Não, e ficou bom. Eu lembro. Ficou legal, mas tem o BO porque é assim, é uma fachada onde não estava se esperando nenhuma fachada, tá? O prédio já era existente, estava sendo feita uma modernização, tá? Então precisa arrumar o prumo. Tá? Mas eu fiz uma obra com você também, na Praia da Baleia. Eu estava até mostrando hoje para uma funcionária minha, para uma orçamentista. Bacana aquela lá, bacana. Não, e assim, você fez a gente fez, né, um vidro de 3,20 de altura por 1,70 de largura. Esse foi o maior quadro da minha vida. Eu não esqueço esse quadro até hoje, entendeu? Então, eram 3 vidros, 3,20 em cada vidro. É tipo uma chapa de vidro. Porque era uma casa... Era uma casa de 3 andares, alto padrão e tal. Pé direito de 9 metros. Toda em metálica. Toda em metálica. E aí você deu outra solução também. Isso. Você lembra da solução que você deu? Porque você vai ancorar onde? Não tinha como ancorar. Não tinha como ancorar, você tem que pegar uma chapa. Você criou uma chapa para abraçar a viga aí. Eu lembro porque eu me queimei bastante para furar aquele metal, aquela viga de 10 milímetros ali. Então, você precisa ancorar. Aonde você vai ancorar? Ou você cria uma chapa, ou você faz uma ancoragem indo buscar lá atrás. Sim. Como não tem ancoragem lá atrás, como não tem no mercado, tá? Melhor você mandar dobrar uma chapa, veste. Ficou muito mais fácil. E foi chapa galvanizada, tal, né? A fogo. Foi todo um trabalho. A gente pegou no interior essa chapa ainda. Você mandou fazer em algum lugar. Eu tinha um contato de um cara, tá, que eu fazia o trabalho para ele de apoio, né, de assessoria técnica para ele, tá, que era em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Caraca. Tá. E aí eu falei para ele se ele podia fazer, porque eu não tinha contato de mais gente. Ele falou, não, isso aí é tranquilo, isso aí eu faço. Ok. Eu tô indo para aí tal dia, tá? Falei pro teu irmão, posso pegar lá, o valor é tal, é assim que funciona. E aí fui lá, peguei, tá? Na volta de Barra Mansa, eu já passei lá para deixar as ancoragens com você. Não, essa obra também... essa chapa dobrada, né? Não, e é uma coisa que minha funcionária estava falando hoje, minha orçamentista. Nossa, mas eu não confio num quadro desse tamanho. Eu falo assim, baseado no que você não confia? Porque assim, eu já fiz um quadro de 3,20 por 1,70 de largura. Lógico que era uma peça daqui. Quase uma chapa de vidro, né? Quase uma chapa de vidro. Isso. Com a especificação correta, que você deu. Eu não sei especificar. Mas com a especificação correta, com espaçador, com tantos ml ali de silicone, tal. Isso, com a secagem correta e tal. E eu vejo que muito vidraceiro, serralheiro também, ele acha que... Ele já fez algumas obras e eu vou fazer e dá certo. E é um grande erro. É nessas que acontece umas desgraças que a gente vê no país. Mas né? a gente, tá? Eu já ouvi diversas vezes, mas eu sempre fiz assim. Mas eu faço assim, nunca deu erro, nunca deu problema. Tá? Eu tenho uma foto de um amigo meu, tá? Num andaime, tá? Onde ele subiu no andaime sem nenhum tipo de proteção, cinto, nada disso. Não tinha a plataforma, tinha uma tábua lá em cima, tá? E ele está lá em cima colocando lá... Um quadrinho? Um quadro... pequeno, relativamente pequeno,
Quando ele desceu, eu tinha fotografado ele lá em cima. Quando ele desceu, eu falei assim, meu amigo, você sobe lá, dá um BO, você tem uma tontura, você bebeu demais, sei lá, o que acontece. Ah, mas eu digo, fica tranquilo, nunca aconteceu nada. Então, porque o dia que... Né? Porque o dia que acontecer, ele não está mais aqui. O dia dele está contado. Né? Hoje, da guarda dele, o dia vai tá descansando. Você sabe disso. Então, eu já ouvi demais esse tipo de gente fazendo essa colocação para tentar justificar o próprio erro ou ainda a atuação no mercado durante vários anos da mesma forma. Sim. O cara que não quer se profissionalizar, não quer melhorar, não quer crescer, para falar a verdade. Eu acho que é esse espírito de... Espírito de porco, para mim. É a grande... Falando português, claro. Uma dúvida que eu tenho. Fachada... Eu vou começar a cobrar consultoria aqui tua. Não. Vamos lá. É dúvida? Poxa vida. É dúvida. Eu vivo de matar as dúvidas, de sanar as dúvidas. Fachada... com fogo, por exemplo, que pegou fogo. Você já pegou alguma obra assim? Com alguma experiência que você já teve com... Fui visitar uma sede da Trafic, que havia sido incêndio, né? Aqui em São Paulo? Que teu irmão falou assim, vai lá. É o 9 de julho? Ali do lado Jardins? do lado do túnel Tribunal de Justiça ali. Tá, do ladinho ali. Fui ali. Tá... Eu falei assim, meu Deus do céu, tá? Tira tudo, tá? Além de tirar tudo, a gente não sabe como é que está a estrutura de concreto, porque a caloria que foi submetida, aquela ferragem que existe, tá? A gente não sabe como que aquele ferro está lá, tá? Porque ele pode ter criado fissuras dentro do concreto, tá? Então ele desprende dentro do concreto, você acha que está tudo bem, tá? Porque o concreto não apresentou a trinca. Tá? Falei assim... Esquece que é não é uma coisa para nós atuarmos. Tá? Isso aí tem um profissional que vai fazer uma verificação através de percussão. Falcão Bauer está aí que pode fazer algum teste disso daí. Consegue fazer um... Tá, o Falcão foi fazer agora, lá no Osasco, não caiu aquela laje, tá? O Falcão foi lá fazer a vistoria e laudar para eles se eles podem reabrir o prédio ou não pode. Tá? O Falcão foi lá. Então, existe profissional capacitado para isso. Essa perícia, né? Tá. Mas aí... precisa fazer a fachada de novo. Só depois de comprovado que a gente pode mexer na fachada, a gente vai mexer na fachada. Mas se vai mexer na fachada, tenha certeza que não vai se usar nada recuperado, nada recondicionado, porque o calor ele age nos materiais de uma forma que a gente não consegue avaliar. A gente... Ou pelo menos eu aqui do alumínio, não consigo fazer a avaliação. Por coincidência, eu fechei uma fachada que pegou fogo. Tá, e aí? Eu fechei, mas o seguro ainda não liberou. Então eu nem visitei a obra, eu não pisei na obra. Meu vendedor fechou comercialmente. O cara falou, tá fechado, agora tem que esperar o seguro, o contrato, essas coisas. Mas não foi feita ainda uma visita técnica lá e vai ser feita uma visita. Mas isso é um BO, então. Dos grandes. Claro. Dos grandes. Não sei se você precisa reforçar laje, viga, pilar com fibra de carbono. Não sei o que você precisa fazer, mas você precisa estar ancorado num respaldo técnico, porque se você fizer uma fachada em cima, tá, tua fachada tá bacana. Quem me diz que o dia de amanhã não vai selar, não vai dar desaprumo? Tem um prédio no Rio que o meio do prédio selou. O meio do prédio selou. Fachada unitizada. Estourou. Não chegou a estourar. Não chegou a estourar. Mas está totalmente desnivelado. O que precisa fazer para nivelar?
Tá? Preciso fazer um estudo aí, com calma, e aí tirar foto, ver, macaquear. Tá? E aí precisa ver se vai ter que tirar a fachada, repor a fachada, o que a gente vai precisar fazer, tá? Fazendo um prédio, eu não vou falar de onde é esse prédio, porque é uma marca famosa, tá? Mas eu estava na ferramenta fazendo, isso aí em 2006, fazendo a fachada. Fachada principal 10 por 12, e aqui desse lado uma linguiça de 1,5 m por 40 metros, e desse lado uma outra linguiça de mais 30 metros. Bacana, legal. Estou fazendo a fachada, deu um recalque na fundação, deu um problema. Aí eu digo, você pode retirar a fachada, a furação aqui, onde tá presa, né? Você pode retirar a fixação? Retirei. Tá? Acho que está tudo bem. Tá? Pode refixar. Quando eu fui refixar, o parafuso não entrava, porque o buraco andou. O buraco andou 15 milímetros. O parafuso estava segurando. Como é que eu vou... o conjunto da fachada, porque eu desmontei um trecho de mais de 10 metros. Como é que eu vou refixar aqui? Porque andou. Tá? E aí vai, chama engenheiro, coloca fibra de carbono para reforçar, faz novas furações, novas fundações, alicerces ali, para suportar a carga daquele prédio que estava afundando aquele lado. Tá? Caraca. A obra que era para nós finalizarmos... Em 2 meses, 3 meses? Em 3 meses, 4 meses. Nós pegamos a obra em março, abril, maio, julho. Julho terminava. Terminava, tá? Novembro. Eu terminei a obra em novembro. E aí eu estou prestando serviço, não querem pagar a hora parada, você não trabalhou, como é que eu vou pagar uma coisa para você que você não fez? Tá. Esse é um problema que a gente tem bastante. A gente fez, por exemplo... Porque assim, imagina que você contratou 20 caras para essa fachada. Então você calculou que você vai gastar 4 meses 20 caras. Só que se você gastou 8 meses, você pagou 4 meses desses caras parados, teoricamente. Porque você não vai poder mandar eles embora, porque senão eles não entregam a fachada. A obra atrasou, teve um monte de intercorrências, e os caras da obra não querem pagar seu custo operacional. Não. Esse é o grande problema que eu tenho em obra. A gente fez a obra da Pinacoteca, a gente teve atrasos que geraram um custo operacional nosso gigantesco. Eu contratei 30 pessoas para a obra. E aí atrasou. Eu paguei 3 meses de mão de obra a mais. E aí a obra atrasa, e aí ele quer que o serralheiro recupere o atraso da obra. Não só isso, né? Isso é um doce, né? Além de recuperar o atraso, que se por um acaso amanhã eu precisar que você vá lá e coloque um parafusinho, você esteja à disposição dele, porque afinal de contas você está trabalhando para ele. Tá? Essa é meio que a mentalidade, mas eu acho que é meio cultural do nosso país. Falando em cultural, a gente vê um problema de mão de obra, um problema de educação, um problema de falta de profissional. Eu queria que você entrasse um pouquinho... Mas você falou uma coisa só, né? As 3 coisas se resumem em uma só: falta de educação. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre qual é o seu ponto de vista com relação à nossa educação, à nossa mão de obra, e o que a gente pode fazer no nosso mercado, olhando para o nosso mercado, para a gente melhorar isso. As pessoas não entenderam, ou pelo menos a grande maioria não entende, que você tem que ter um eterno aprendizado. Você é um eterno aprendiz. Quando você começa a se dar conta daquilo que você está vivenciando, tá? Daniel Estrela tá aí, tá? Você fez uma fachada comigo e depois você foi fazer o curso. Eu quero ter o diploma, mas você foi aprender
detalhes. O teórico que eu não tinha. Tá, o teórico. Isso. Então, toda vez que nós temos a oportunidade, nós deveríamos correr atrás do aprendizado. Tá? Eu já falei, tá? Mas a gente sai de qualquer formação sabendo quase nada de quase tudo. Eu já falei isso. Pode repetir quantas vezes quiser, mas é importante. Tá. Então, você acha que eu fiz a faculdade e eu parei por aí? Não. Tá? Não dá para parar. Tá? Fiz curso de vendas, fiz curso de técnicas comerciais, fiz N cursos. Tá? Aprimoramento profissional, né? Porque você precisa ter o conhecimento. Tá? Você precisa saber. Tá? Só que as pessoas não têm esta mentalidade. Eu aprendi, tá bom. Tá? Então, você aprende no ensino fundamental, você aprende mais, menos vezes dividir. Tá? Tem uns que nem aprende isso. Ok, bacana. Tá? Aí você vai na rua e você vai ganhar dinheiro. Tá? Você vai ganhar dinheiro, tá? E você vai comprar uma xícara, um café. Tá? Eu vou dar R$10 para pagar o café, que custa R$6,80. Tá? Quanto você tem que receber de troco? R$3,20 é o troco, né? Tá. Você fez de cabeça, eu faço de cabeça. As pessoas não sabem. Quantas vezes eu vejo alguém não exercitar? Usar a calculadora. Porque tem a calculadora do lado. Eu fico puto com isso. Tá. Mas não adianta ficar puto. Não adianta. Às vezes eu falo troco, sabia? Você já fez isso? Já? Você já falou? Lógico. Tá. É X. Nossa, você fez a conta de cabeça. Olha. Que bacana, né? Bacana. Então, a nossa educação, a educação do país hoje é muito superficial. A educação do país é muito rasa. Tá? As pessoas não entendem que você precisa sempre estar se aprimorando. E não é, na verdade, fazendo cursos só. Você precisa ler, criar o hábito de ler. Nós temos uma ferramenta aí do seu lado, tá no seu lado, WhatsApp, tá? Que veio para revolucionar, tá? A comunicação. Opa, lindo, maravilhoso. Tá? Não tem um indivíduo que manda mensagem, que é um pouquinho maior, por escrito. Por quê? Porque não sabe escrever. Tá? Não, e tem uns que quando escreve você não entende. Fala assim, manda áudio, é melhor, vai. Tudo bem, nós temos palavras, a língua portuguesa não é uma língua fácil, tá? Mas eu conheço ela há tantos anos, tá? Cara... Isso daí é um erro aceitável. Esse A tem, né? A de tem, então é com H, tá? Ninguém... Não, esquece. Ninguém põe o H. Não. Ninguém põe o H. Tá? Fora outros inúmeros erros que a gente pega. A gente tudo junto? É a gente federal ou nossa? Então, a gente, né? Muita gente. Então, a gente, muita gente. A gente fomos. Lógico, né? Nossa. Tá. É o vocabulário do prestador de serviço do país. Isso é a grande verdade. Tá? Então, o que ele não entende é que enquanto ele não ler, não entender, não fizer curso, não se dedicar a ele mesmo, ele não vai conseguir alcançar um outro degrau. Você só sobe um degrau, tá? Quando você se dedica a você mesmo. Tá? Você tem que atender o teu cliente? Tem que atender o cliente. No tempo que eu dei curso, tá? O que aconteceu muito? Eu conhecia muito de alumínio, tá? Mas vinham perguntas sobre vidro. Opa! Vou estudar sobre vidro? Eu vou fazer o seguinte, essa dúvida eu te respondo amanhã,
Ou no próximo curso? Não. No outro dia, no dia seguinte. No dia seguinte eu te mando uma mensagem, eu vou atrás para poder te informar com base, né? Concreto, uma resposta concreta. Uma resposta concreta para você. Ele aprendia, ou pelo menos eu passava informação, mas quem aprendia, eu aprendia. Tá? Então a gente aprende muito. Esse exercício de você, no caso, eu ministrar os cursos, foi fantástico para mim. Eu falo na mentoria, eles acham que eu estou ensinando alguma coisa, mas eu aprendo mais do que ensino. Normalmente. Eu aprendo demais. Normalmente. Quando eu vou dar uma consultoria para uma empresa, eu aprendo demais. Até com os próprios erros deles. Normalmente. A gente aprende, a gente ganha conhecimento com isso daí. A gente aprende, a gente leva o conhecimento, mas a gente aprende bastante. Vou te fazer uma pergunta simples, clara e direta. Você tem muita experiência em patologia, você tem muita experiência em obra, você tem muita experiência em fachada e você resolve muitos problemas de muitas pessoas. Por que até hoje você não tem uma empresa para fazer manutenções de fachadas? Mas eu já tive, né? Mas hoje, por que você não tem hoje? Não quer falar do passado, que eu já tive? Eu já tive. Pode falar. Por que você abandonou? Por que você desistiu? Tá, então, em termos de negócio, você pega assim, faça uma pergunta para você mesmo. Quantas obras nós temos? Vamos pegar a região metropolitana, São Paulo e região metropolitana. Quantas obras nós temos sendo executadas? Muitas. Quantas obras já executadas nós temos? Milhares. Muitas mais. Muitas ao quadrado, vai, para quem não sabe matemática. O que dá manutenção numa obra normalmente? O vidro, só se quebrar. Alumínio, amassar a pintura ali, descascar, uma corrosão, tá? O que dá problema é o acessório. Rodana, fecho, escova. O braço. Tá? É aí que está o problema de uma esquadria. Existem casos excepcionais, tá? Você pega uma esquadria antiga, onde ela foi instalada, ela é de alumínio, mas ela foi instalada num contramarco de ferro, um contramarco de aço. O aço oxidou e o aço, quando oxida, expande. Quando expande, para onde ele vai expandir? Para onde ele pode expandir. Para a parede ele não vai, então ele vai para o lado da janela. Lado mais fraco, né? Exatamente. Então, se você pega uma janela de correr, tá? O que vai acontecer? A folha que está neste prumo, ela não fecha mais, né? Porque ela travou, não fecha mais. E a folha que está fora do prumo, ela não abre mais, ela não sai do lugar. Então, o que você precisa fazer? Aí sim é uma obra civil, tira a janela, quebra, tá? Não tenho dinheiro para isso. Tá? Troca a janela, então, põe uma janela menor. Daqui a pouco é capaz de você ter mais problema. É verdade. Então, foi com esse pensamento que eu montei a minha empresa, tá, de manutenção de esquadrias. Que ano mais ou menos você montou? 97. 97, sem nenhum tipo de preparo de empreendedorismo, sem nenhum tipo de preparo de nada. Já estava entendendo de esquadria, tinha trabalhado para o Cacá, já tinha dado consultoria, e pronto. Fazia uns projetos para a galera. Isso. E agora eu vou ser empreendedor. Isso. Ser empresário. Vamos lá, vamos consertar a janela. Tá. Você é técnico, você conhece, então, tecnicamente, a janela, como a janela funciona. Mas você não é empresário, empreendedor, e você não sabe como daqui para frente funciona. O recebimento, a compra de material, onde você faz. Tá? Contratação de gente, gestão de pessoas. Calma, eu chego lá. Mas isto aqui você pode dominar. Tá? Quando chega na hora de você ganhar dinheiro, começar a ganhar dinheiro, porque você vendeu 1, 2, 3, 4 manutenções, você precisa de gente para te ajudar. Aí você
contrata. E aí, quando você contrata mão de obra. E você perde a mão. E aí você perde a mão. Exatamente. Tá? Porque aí é gestão. Tá? Então você precisa educar esses profissionais que você contratou. Sendo que o nível cultural dessas pessoas nem sempre é o nível que você gostaria. Tá? Você vai explicar alguma coisa de porcentagem, o cara não sabe. Tá? Polegada, milímetro. Você sabe disso, né? Até tem engenheiro que não sabe. Tem. Tá cheio. Então, quando você tem esse profissional, tá? Em primeiro lugar, o pensamento dele é o seguinte: eu estou trabalhando, meu patrão tem dinheiro. É isso. Tá? Ele olha para você, não importa se você está passando problemas, se você não tem dinheiro, você está no vermelho, não importa nada. Para ele, você tem dinheiro. Primeira coisa. Tá? Eu estou dando um foco exatamente com a experiência profissional que eu tive desse pessoal. Tá? Segunda coisa, como eles não sabem fazer conta, ensino primário, não sabe fazer conta, eles sempre acham que você está ludibriando eles na hora do pagamento. Tá? Você vai pagar e eu queria ser, assim, ter um tratamento um pouco mais próximo dele. Então, olha, o desconto do INSS é esse daqui e ele sai do seu salário. Como assim? Então, é assim que funciona. Ele sai do seu salário, eu faço o recolhimento e eu tenho uma parte que eu pago que você não vê daqui. Como assim? Então ele não sabe absolutamente nada. Ele nem sabe que se ele ganhar muito, 30% vai para o governo. Não sabe. Outro cancro, né, outro câncer disso daí, chama-se carro. Tá? Você precisa de um carro porque você vai transportá-lo da empresa para os locais. Ok. Este carro, então você tem um para a empresa e um para você. O chefe tem dinheiro. O chefe tem 2 carros, 3 carros, 4 carros. Tem uma frota. Tem uma frota de carros. O chefe tem dinheiro. Tá? Aí, de quem é a responsabilidade da manutenção daquele carro que ele está dirigindo agora? Não é. Dele não é, do chefe. É do chefe, lógico. Vamos passar na bombada, vamos passar no buraco. Então, vamos dirigir do jeito que eu quiser, porque o chefe tem dinheiro. Tá. Foda-se. Manja a manivelinha de subir ou descer o vidro? Aquelas antigas? Manjo. Manja? Manjo. Eu peguei uma fase dessa. Pegou? Aí eu usava já o alicate de pressão já, porque saía na mão, entendeu? Tá. Aquela manivelinha custava, assim, coisa... 5 conto. 5, 10 reais, coisa simples, tá? Ele não tinha as manhas de parar para comprar... É alicate de pressão. Tá, põe ali. Então ele pegava o alicate e manipulava. E comia toda... Aí come toda a engrenagem. Aí você tem que trocar a engrenagem aqui. Tá. Eu tô dando um exemplo. Funcionário da minha mãe e do meu padrasto, eu tô lembrando. Eu tô dando um exemplo, cara. É um exemplo. Tá? Então, a mão de obra, nossa mão de obra, não é uma mão de obra fácil. Então, eu cheguei a ter 35 funcionários e descobri que eu tinha 35 dores de cabeça. Tá? A minha empresa quebrou, eu quebrei na virada do governo, tá? Foi de 2002 para 2003, foi quando o Lula... Fernando Henrique Cardoso para o Lula. Isso, quando o Lula entrou no governo, eu quebrei naquela época, tá? Passei um perrengue muito grande, tá? Mas a gente... eu uso uma frase de Geraldo Rufino, tá? Não existe pobreza que resista a 16 horas de trabalho.
É verdade. Tá. Boa. Boa, né? Gostei. Boa. Então a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, que é trabalhar. Tá? E aí a gente, trabalhando, a gente consegue se recuperar, a gente consegue fazer amigos, a gente consegue fazer com que a vida avance. Pô, já deu tempo, já. Ô, Tiagão, já deu tempo mesmo? É isso mesmo? Cara, passou rápido, não passou? Passou rápido. Você promete que você vai voltar aqui? Você vai voltar ainda. Uma outra. É, a segunda parte. Você promete que volta? A segunda parte? Pra continuar minha consultoria? Eu tô cheio de eu tenho mais dúvidas. Faz tempo que a gente não se vê. Combinado. Ó, segunda parte. Antes, faremos. Então, ó, você já se comprometeu na segunda parte. Porque tem muita coisa que a gente não conversou. Você ainda tem algumas coisas que a gente precisa conversar. Eu vou agradecer aqui as pessoas que ajudam a gente aqui no podcast, que estavam passando aqui na tela. E depois eu vou querer que você dê um recado, uma mensagem aí pra galera. Mais uma? Mais uma. É que assim, vai sair. Vamos fazer vários cortes aqui, mandar no Instagram, assim, porque tem muito recado que você deu. Mas um recado geral, assim, pro mercado, pros novos serralheiros. O que você quiser falar, o microfone vai estar aberto para você falar. Só deixa eu agradecer pro pessoal, que aí vai ficar esse recadinho seu para todo mundo, principalmente para mim também. E antes disso, né? Antes do recado, algumas frases que você falou aqui hoje que eu acho sensacional, suas frases. Amigos são aquelas pessoas que elas vão te ferrar. Porque o inimigo não chega perto de você. Exatamente. Essa é top. Tem uma interessante que eu não falei, mas pode anotar. Pode falar. Pode anotar. Existem duas expressões que o pessoal costuma usar muito. Deixa comigo. Fica tranquilo. Quando falarem isso daí para você, você pode ter certeza que vai dar BO. Deixa comigo. Fica tranquilo. Tá? Tenha certeza que vai dar algum BO. É verdade. É que você está falando, eu tô lembrando de situações. É a experiência, né? Exatamente. Esses cabelos brancos. Você falou também que a gente é um eterno aprendiz. Isso é muito legal. Não existe pobreza que resista a 16 horas de trabalho. A frase não é minha. Geraldo Rufino. É o cara que quebrou 7 vezes, né? Exatamente. E você é um cara que sabe nada de quase tudo. Exatamente. Você sai de um Diz local... que o arquiteto é isso. Eu lembro que você falou essa frase assim pra mim, na época. Não, eu não quis ser engenheiro, porque engenheiro é mais específico. Eu quis ser um arquiteto, que ele sabe nada de quase tudo. Foi isso. Você lembra dessa? Lembro. Então, essa frase não saiu da minha mente nunca. Eu até brinco com os arquitetos, né, que eu conheço. Então, eu gostei muito da nossa conversa. Passou muito rápido, né, pessoal? Mas, enfim, vamos lá. Você já prometeu que você vai voltar? Volto. Então, agora eu tô mais feliz. Pessoal, agradecer aqui a PV. Tiagão, PV Beneficiadora, nossa parceira aí de vidros laminado, temperado, vidro serigrafado, vidro de controle solar, diretamente com o Alan, nosso vendedor lá da SEV, que atende a gente, e o Vinícius, que é o diretor. Obrigado pelo apoio. Aqui está o Instagram do pessoal. Para quem não conhece a empresa, eu aconselho a entrar aqui no Instagram, entrar no site para vocês verem o trabalho deles. Agradecer a Ideia Glass, nosso saudoso, queridíssimo Érico e Miguel. Miguel ainda não teve agenda ainda para vir para cá, mas o Érico veio semana passada, podcast passado, não, retrasado. Ele veio no episódio 4. Mas Miguel tem que vir. Não, Miguel tem muita história. É igual você, né? Cabelo branco, assim, né? Não, nem cabelo. Ali não tem cabelo. Ali não tem cabelo. Mas Miguelzão vai... Ele falou que vem. Então, agradecer a Érico e Miguel pelo apoio aí também. Aqui segue o Instagram da Ideia Glass. Box Ideal, aí, ó. Box Flex, Box Elegance. Ideia Glass. Ele contou a história desse solzinho aqui que tem nesse símbolo aqui. Agradecer a Arbax Rebolos,
pessoal do Flavião, Arbax, Rebolo, Broca Diamantada. Agradecer a Bergo Odontologia, que temos que ter um sorriso, né? Sorriso lindo, bonito, né? É o nosso cartão de visita, né? Cartão postal. Piazza Recrutamento, empresa de recrutamento e seleção que ajuda a gente. E Scavone Engenharia, nosso engenheiro técnico de segurança também do trabalho da nossa empresa. Então, agradecer vocês. E Edgar Panzeri, seus comentários finais. Uma dica para quem está começando, para quem já está no mercado. Fale aí, seja microfone seu. Agora, com carinho, com paciência, que você tem demais. Tá. Eu acho que ela vai de encontro àquilo que eu acabei de falar, da gente ser um eterno aprendiz. Tá? Hoje nós temos inúmeras ferramentas de pesquisa, inúmeras ferramentas que a gente pode ir atrás de informação. Tá? E se você tem uma postura, tá, perante o mercado, você é um funcionário, tá? Eu vou falar para o chefe que isso daqui eu não sei fazer, isso daqui ele contrata uma pessoa para fazer isso daqui, porque isso aqui não é minha praia. Matemática não é minha praia. Tá? Já ouviu isso de algum projetista? Não, né? Nunca. Tá bom. Tá? Eu acredito, vou fingir que eu acredito. Isso, finja que acredita. Então, é assim, se aquilo não é a sua praia, é porque você está numa zona de conforto, tá? Porque dá trabalho sair de uma zona de conforto. Então, é na saída da zona de conforto que você começa a se transformar. Tá? Se por um acaso a larva de uma borboleta não saísse de onde ela está, ela nunca ia se transformar em borboleta. Tá? Para ela sair daquele casulo, tá? Ela passa um esforço tremendo. E ela precisa disso daí para que ela possa se transformar numa borboleta, uma coisa linda. Tá? Nós, seres humanos, somos iguais. Se você ficar numa zona de conforto, você vai ficar naquela mesmice sempre. Porque tem gente que fala, o meu chefe é isso, o meu chefe tem dinheiro, porque o meu chefe... Ó vida aos céus, né? Ó azar... Tá? Eu vou jogar na Mega Sena, eu vou jogar na Loto Fácil, vou fazer a minha fezinha. Tá? A pessoa não entende que ela que precisa mudar. Então fica a dica da instrução. Somos eternos aprendizes. Tá? Vamos tentar sair dessa zona de conforto, vamos tentar aprender. Caraca, sensacional, sensacional. Cara, Edgar, obrigado mesmo. Pessoal, quem gostou, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, para quem que é da área também, que você quer ver que cresça, e até quem não for da área, porque aqui tem tanto ensinamento de modo geral para a vida, né? Porque isso aí é em todas as áreas, eu acho que em todas as áreas. Vale para todo mundo. Para todo mundo. Até a zona de conforto, até no casamento. Se você não melhorar no casamento, por exemplo... Cai na mesmice. E você vai ficar com a vida, meu marido, minha esposa... Porque a esposa do vizinho é melhor. Exato. A grama do vizinho sempre é mais verde. Sempre. Isso aí sempre vai acontecer. Então, top demais. Agradeço, Edgar. Obrigado mais uma vez. Eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz mesmo que você foi meu primeiro professor, entendeu? Eu aprendi a fazer fachada graças aos seus ensinamentos. Então, é uma honra tê-lo aqui com a gente. E é isso, pessoal. Valeu. Até mais. Até a próxima. Tamo junto. Obrigado. Até a próxima. Valeu.